Boa noite a todos. Boa noite. Vamos envolver a nossa querida irmã Vitória, que vai fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, queremos te agradecer por termos conseguido chegar até essa casa bendita. Estamos amparados pela espiritualidade amiga, mas queremos te pedir por todos os irmãos que não puderam estar aqui. Também queremos te pedir por toda a humanidade que está sendo atingida por esse vírus. Sabemos que nada é por acaso, Senhor, mas sabemos também que a tua misericórdia é grande e a tua misericórdia está sendo derramada sobre o nosso planeta Terra. Dai-nos força, dai-nos luz, para podermos também irradiar sempre o amor a esses irmãos que estão passando por essa provação. Enfim, Pai, fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, então, nós vamos estudar o livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo nosso Espírito Emmanuel, 284. É o ID Evangelho, tema Jesus. Vamos ver aqui. Lembra que Emmanuel é doutor em Evangelho. O apóstolo João, o evangelista, recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros. Então vamos entender. Nós tivemos 4 homens em épocas diferentes, escrevendo sobre o mesmo homem. Então, 4 homens falando de Jesus. Então, nós tivemos João Evangelista, que era apóstolo de Jesus, e o caçula, era o mais novo. Quando Jesus o convidou, ele era um pré-adolescente praticamente. João Evangelista conheceu e conviveu Jesus. Ele só foi escrever o Evangelho com quase 90 anos. O segundo foi o Mateus, que é o Levi, que também foi apóstolo, que sabia escrever, porque ele era um cobrador de impostos. E naquela época do nosso Senhor Jesus, era raro quem sabia escrever, até porque escrever era uma arte. Quem lembra da máquina de datilografia? Se errasse, era fácil corrigir? Gente, quando tinha que fazer a datilografia no papel carbono. Por isso que essa turma de hoje não aguenta nenhum tipo de contrariedade, porque não tiveram datilografia. A gente não podia errar. Se errasse, era uma contrariedade tão grande que teria que, dependendo do que você estaria fazendo, dependendo do documento, você teria que redigir tudo, datilografar tudo novamente. E se tivesse carbono, dava vontade de chorar, porque não tinha realmente como consertar. Na época do nosso Senhor Jesus, não tinha papel, era pergaminho. Pergaminho era pele de animal, que não era tu tirar a pele do animal e escrever. Ele tinha que passar por um processo longo e caro. O primeiro movimento é que pergaminho era uma matéria cara. Não tinha caneta, então era tinta e pincel, para fazer aquelas letrinhas hebraicas bem fáceis, né? Aqueles desenhos. Então, ou seja, se ele errasse, não tinha como apagar. Ele tinha que jogar tudo fora e começar tudo de novo. Então, por isso é que tinha o escriba. É como se fosse um secretário, alguém especializado na escrita. Então, se eu quisesse escrever uma carta, eu tinha que procurar um profissional, eu ia ditar para ele escrever, porque não podia ter erro. Porque só para eu pagar, para comprar um pergaminho, a tinta, o pincel, correr o risco de errar e jogar tudo fora, procurava-se um profissional para fazer isso. Então, o Levi era um profissional da escrita. Ele era um cobrador de impostos, mas ele sabia escrever. Diz Humberto de Campos que a anotação do Pai Nosso fez na hora.
Porque um homem culto, inteligente, já tinha entendido que quando Jesus abria a boca para falar, era um poema. A gente, quando vai para uma palestra, dependendo do palestrante, a gente já sabe que tem que levar papel e caneta, porque sabe que a pessoa é inspirada, e você já vai anotando. Imagina Jesus. Então Levi já ia preparado, pergaminho, tinta e pincel. E diz Humberto de Campos que o Pai Nosso ele copiou na hora. Então, ou seja, Mateus e Levi conviveram com Jesus. E Mateus, alguns textos, ele escreveu na hora. Mateus escreveu o Evangelho? Não. Mateus tinha anotações da fala de Jesus. Depois foi aprimorando. Mas no início que ele tinha, ele não começou a escrever as anotações com o intuito de fazer o Evangelho. O Evangelho de Mateus, em hipótese alguma, mas ele tinha muitas anotações. Então é aquela coisa de você estar ouvindo uma palestra e você anota o que a pessoa fala. Eles não tinham gravador, então tinha que escrever. Então ele tinha muitas anotações. A gente vai ver muito isso na obra Paulo Estevam, que essas anotações começaram a ser copiadas. Ei, eu tenho umas anotações aqui de que Mateus fez, Levi, né, que é a mesma pessoa. Ah, me dá aí, deixa eu copiar. Aí copiava tudinho, aí já levava para um canto, levava. E simplesmente aquilo tomou uma proporção. É igual a gente com um canal do YouTube, né? A gente não tem divulgação do canal, já temos com quase 800 inscritos, boca a boca. Um vai e passa, outro vai e passa, outro acha legal, já passa não sei para quem. A gente já tem pessoa até no Japão, não é Japão, mano? Sei lá, na África, né? Ah, nem sei, mas ele falou. Mas é assim, um passa para um passa para o outro, pessoas que acho que estão inscritas, fora quem acessa que não está inscrito. Então, naquela época, foi esse movimento. Então, nós tivemos Mateus, que conviveu com Jesus, que é Levi, e tivemos João Evangelista. Mateus escreveu na hora. João Evangelista com seus 90 anos de idade. Então, o evangelho de João é o evangelho místico. É um evangelho que eu digo que com 90 anos ele estava mais inspirado, você está entendendo, do que a própria personalidade. Era muito mais inspiração. Então, tu vê, se você lê o evangelho de João, ele conta coisas que os outros não contam. Tem coisas que estão no Evangelho de João que não estão nos outros. É muito espiritualizado o texto de João. E aí nós tivemos mais o Lucas, que era médico e grego. Não conheceu Jesus. Pessoalmente, não. Tudo que Lucas escreveu sobre Jesus, escreveu muito bem, que ele era um homem culto. Tudo que ele escreveu sobre Jesus foi o que ele aprendeu com Paulo de Tarso. E ele não tinha também a ideia que ele iria escrever o Evangelho. Foi o apóstolo Paulo que pediu a Lucas. Lucas, a posteridade, o futuro, precisa conhecer Jesus. Eu queria escrever, mas eu não vou ter tempo. Não é essa a minha missão. A missão do Paulo era divulgar. No gogó. Na garganta. Mas ele já tinha um material muito grande, porque o apóstolo Paulo esteve com Levi, esteve com Madalena, conviveu com Pedro, conviveu com João, conviveu com Tiago, foi atrás de algumas pessoas que Jesus tinha feito cura. Então ele tinha um material, anotações maravilhosas. Quando ele percebeu que ele não ia dar conta de fazer o trabalho, ele não reteve. Ele entregou a Lucas e pediu a Lucas. E Lucas se tornou cristão por interferência do apóstolo Paulo. E aí ele disse assim: Lucas, escreva sobre Jesus. Está aqui as minhas anotações. Obviamente que Lucas se dedicou ao trabalho, fez novas pesquisas, juntou tudo e aí surgiu o Evangelho de Lucas. E nós temos o quarto evangelista, que é o Marcos, João Marcos, filho de Maria Marcos, que também vai aparecer na obra Paulo Estevam. Que quando Jesus estava aqui era um menino que tinha acabado de nascer praticamente. E que inclusive conheceu o apóstolo Paulo, e que a mãe insistiu para que o menino acompanhasse Paulo para aprender alguma coisa. O menino não aguentou o tranco, mas não deixou de ser cristão. Tudo que Marcos contou sobre Jesus foi que ele ouviu do apóstolo Pedro. Na verdade, ele escreveu a narração de Pedro. Então, a gente encontra 4 pessoas em épocas diferentes, contando e falando sobre um homem só.
Então, são as mesmas histórias algumas vezes, mas cada um contando um ponto de vista. E tem evangelho que acaba completando um outro evangelho. É muito delicioso, nós temos que estudar o Novo e o Antigo Testamento. Então, a pergunta dele, já nessa ambientação, é: o apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho? Vocês já entenderam aqui o período. Quem foi o último a escrever o Evangelho? João. 90 anos. O apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho? Isso é uma pergunta. Considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros? O Emmanuel responde assim: ainda aí, temos de considerar a especialização das tarefas no capítulo das obrigações conferidas a cada um. É isso que nós temos que entender. No trabalho do nosso Senhor Jesus, por exemplo, qual era o trabalho de Pedro? Assistencial. Pedro era a mãe. Qual o trabalho de Estevão? Que ele começou com serviço também assistencial, mas a missão de Estevão era a palestra, era o ensino. Ele tinha um dom da oratória. Qual o papel do apóstolo Paulo? Divulgação. A missão de Paulo era espalhar o evangelho para os gentios, porque estava ali só na Palestina. Paulo foi que saiu da Palestina e saiu levando rumo afora. Então, ou seja, dentro do trabalho do nosso Senhor Jesus, a gente pega a nossa empresa. Se você pega a empresa que você trabalha, ela não é dividida? Tem cada um, olha, a sua especialidade é fazer isso. Se você pegar a área da medicina, olha, a sua especialidade é essa, a sua especialidade é essa. Então, se dentro da organização humana existe esse direcionamento, você acha que na divina não tem? Claro que tem. É como diz o nosso apóstolo Paulo: se todo mundo for mão, quem vai ser a cabeça? Então, cada um tem um compromisso dentro da atividade espírita, dentro do cristianismo. E por isso é que ele diz assim, ó, as peças, porque ele diz assim, ó, no capítulo das obrigações conferidas a cada um, as peças nas narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si como partes indispensáveis. Olha, gente, aqui, olha, ele diz: identificam-se naturalmente entre si como partes indispensáveis de um todo. Mas somos compelidos a observar que, se Mateus... Quem foi o primeiro evangelho? Foi Mateus. Se você for pesquisar na história, ele diz que é Marcos. Mas eles já começam a desconfiar que não foi o primeiro evangelho, foi de Marcos. Então, a obra Paulo Estevão, para os estudiosos, os teólogos, está errada. Agora, é aquilo que eu digo: que um teólogo diga, tudo bem, mas que um espírita ainda venha a insistir, ele nem leu Paulo Estevão e nem leu Boa Nova, de Humberto de Campos. Mas ele diz assim, olha: mas somos compelidos a observar que, se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino. A tarefa de João era apresentar Jesus, o Cristo divino, com D minúsculo, na sua sagrada missão universalista. Não é um Jesus da terra, mas é essa missão realmente perante o universo. A gente não pode mais pensar que Deus é Deus da terra. Deus é Pai do universo. 285. Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Fecha aspas. Como interpretar essa afirmativa em face da palavra de Mateus? Olha lá: Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como interpretar essa afirmativa em face da palavra de Mateus? Essa citação aqui é de Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 3. E também foi falado em Melquisedeque, lá no Antigo Testamento.
Aí o irmão que fez essa pergunta, ele pegou essa citação, Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Aí ele disse assim, poxa, mas Mateus começa o evangelho dele retratando toda a genealogia de Jesus. É o único que faz isso. Ele vai retratando toda a genealogia de Jesus. Aí disse assim, como é que eu posso entender o evangelho de Mateus mediante a citação de cartas aos hebreus e que Paulo está citando Melquisedeque? Essa é a pergunta. Vamos ver como é que o Emmanuel vai se sair dessa. Ele diz assim, faz-se necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de Jesus, por meio da palavra de João. Para compreender tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor e da sabedoria em Deus. Ele não entrou muito, mas ele fez uma afirmação que a citação, ele não disse que Mateus estava errado, não disse que Melquisedeque estava errado, ele apenas fez um movimento mostrando que isso tudo foi para compreender tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor e da sabedoria divina. Porque o Mateus, ele vai retratando a genealogia para mostrar que Jesus seria filho, né, estaria dentro da genealogia de Davi. 286. Perguntaram assim a Emmanuel, o sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? Então, o sacrifício de Jesus deve estar circunscrito, apreciado apenas naquele momento do Calvário? O que vocês acham? Ele diz assim, olha, o Calvário representou o coroamento da obra do Senhor. Porque o que conhece? Até a encarnação do nosso Senhor Jesus foi um sacrifício muito grande. Primeiro que ele teve que se revestir da matéria do planeta. Isso já foi revestir o corpo perispiritual e mergulhar nessa carne fisiológica. Então isso já foi um movimento de sacrifício enorme do nosso Senhor Jesus, por amor a todos nós. Então a própria encarnação dele já foi um grande sacrifício. Ele diz assim, mas o sacrifício na sua exemplificação se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível. Olha, gente, ele ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual. Então, quando o nosso Senhor diz a felicidade não é deste mundo, ela não é do mundo material. Porque existe a felicidade horizontal no mundo material e existe a felicidade no vertical, que é a felicidade espiritual. Então, a nível horizontal, realmente, a felicidade não é daqui, mas existe a felicidade a nível espiritual. Então, ele diz assim, com amor e humildade, o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão remontar ao calvário de suas dores no momento oportuno. Então, nós costumamos falar que o sinônimo de cristão é sacrifício. Se não há sacrifício, não há cristão. 287. Numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota não teria sido completo. Gólgota, se não me falha, é caveira, tá? Se não me falha a memória. Não teria sido completo sem um máximo de dor material para o Mestre Divino. Como conceituar essa suposição em face da intensidade do sofrimento moral que a cruz lhe terá oferecido? Vamos entender bem essa questão. Numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota não teria sido completo sem um máximo de dor material para o Mestre. Por que essa pergunta aqui? Eu vou ler a resposta, que é enorme.
Mas o que acontece? Essa semana nós vamos estudar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um capítulo que Humberto vai retratar sobre Bezerra de Menezes, mas antes ele retrata Allan Kardec e os espíritos que acompanharam Allan Kardec. Então logo nós vamos utilizar obras póstumas e utilizamos algumas pesquisas, porque Rustang é apontado como um dos que vieram para encontrar Kardec e auxiliar no processo na parte moral, na parte do Evangelho realmente. Então, nós tivemos o Rustang, conviveu na época de Allan Kardec, e ele publicou os 4 Evangelhos. E diz Humberto de Campos, na obra, que ele veio para esse trabalho realmente. Então, nós vamos estudar bastante isso no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho essa semana. Eu acredito que deve ter umas 2 ou 3 aulas só desse capítulo. Então, o que Rustang fez? O Rustang, ele utilizou de uma médium. Para uma médium só, você sabe que isso é um perigo, você firmar tudo na cabeça de um médium. O que acontece, gente? Quando a revelação ela é de ordem divina, ela não cai sobre a cabeça de um. Ela vem estourando de todos os lados. Então já desconfia. A primeira coisa, já desconfia. Então o que acontece? Ele publicou essas 4 obras que foi recebida por essa médium. Então nessa obra, tem colocações como, por exemplo, que Jesus não encarnou em um corpo físico material. Já começou por aí. E ele vai falar do nascimento de Jesus, da concepção. Então, eu respeito. E Kardec não criticou em absoluto. E nem iria criticar, porque isso não está de comum acordo com a forma de Kardec. Ele sempre tenta tirar o melhor. Então, ele não fez nenhum tipo de embate com Rustang. E durante o período do movimento espírita, ele meio que se dividiu. Tinha um grupo que defendia Rustang, que brigava, e tinha um grupo que dizia que Rustang, na verdade, o livro estava revivendo todo o catolicismo. Ele falava, inclusive, que você pode evoluir só no mundo espiritual. Que se você falir no mundo espiritual, aí é que você reencarna. Que aí repete a história do anjo decaído. E a gente vai estudar o livro dos Espíritos, está totalmente contrário a essa posição. Então esse grupo que diz assim, Jesus não reencarnou no corpo material. Aí tinha um outro grupo que dizia bem assim, então Jesus, então tudo aquilo na cruz foi uma dramatização? Uma farsa? Então é pautado nisso que foi feita essa pergunta. Acho que essa pessoa que fez essa pergunta aqui tinha um pé no Rustang. Porque ele perguntou assim, olha, numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota não teria sido completo sem um máximo de dor material para o Mestre Divino. Como conceituar essa suposição em face da intensidade do sofrimento moral que a cruz lhe terá oferecido? Porque era essa a tese do povo que defendia a tese de Rustang, dizer assim, não, mas a dor do Cristo foi uma dor moral. Gente, para lá. Se nós pegarmos espíritos, até superiores, ou espíritos que treinam, estando encarnados, eles conseguem passar por experiências sem sentir dor, através do controle da própria mente. Você imagina um Cristo? Então, o que nós temos que entender é que a matéria não exerce absolutamente nenhuma influência. Ele tem todo o controle da matéria. Então, ele sente a dor, ele registra a dor, mas não se desespera com a dor. Que ele entende o processo da dor. A dor física, ela está avisando que algo está sendo dilacerado, que você precisa se cuidar, que você precisa parar. É só isso, é uma bênção. E Jesus sabia, óbvio, disso. Mas é essa a tese. Então, qual era a dor do Cristo? Se é que eu posso chamar de dor. Talvez a dor, porque primeiro que ele já sabia que ia passar, ele avisou. Ele disse tudo o que iriam fazer com ele. Você acha que ele não estava preparado? A resposta do nosso querido Emmanuel: a dor material é um fenômeno como o dos fogos de artifício, em face dos legítimos valores espirituais. A dor material é um fenômeno.
Homens do mundo que morreram por uma ideia, muitas vezes, não chegaram a experimentar dor física. O apóstolo Paulo. Chega uma hora que ele está sendo açoitado e ele simplesmente sai do corpo. Ele deixa o corpo e ele diz: a partir de hoje ninguém mais me molesta. Ele deixa o corpo e vai embora. Ele não registra nenhuma dor. Porque o sofrimento não é da carne, é da alma. Homens do mundo que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Então aqui Emmanuel já dá-se de uma forma muito para não entrar em atrito com ninguém. Segundo o que eu andei pesquisando, o Dr. Bezerra defendia a tese de Rustang. Então, por isso é que ficou meio. Então aqui ele já disse assim: olha, gente, a matéria não tem... Pessoas que defendendo o ideal não sentiram dor. Então não é uma questão de Jesus não sentiu dor porque estava em um corpo fluídico. Não é essa a questão. Ele não sentiu a dor mesmo estando no corpo físico, porque ele é um Cristo, ele consegue ter todo o domínio sobre a matéria, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para a nossa apreciação restrita e singela. É como se ele dissesse assim: gente, a gente não tem nem capacidade de medir a dor do Cristo, que nós não conseguimos entender que dor é essa. Quando a gente fala em dor, a gente só pensa de uma forma muito horizontal. Então, que dor foi essa que Jesus sentiu? Ele sentiu. Eu não tenho capacidade de saber o que ele sentiu. Eu não tenho como fazer isso. Ele é um Cristo. Como é que eu vou imaginar o que um Cristo sente? Tudo que eu falar, eu vou estar projetando eu mesmo. Eu vou estar me projetando. De modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus. Eu achei isso aqui fantástico. E a gente pega irmãos espíritas se arvorando a fazer uma crítica psicológica de Jesus. Como, gente, que a gente vai dar conta? Jesus sentiu isso, Jesus sentiu aquilo. Eu acho tão lindo quando eu vejo Francisco Cândido Xavier dizer Jesus. Ele não diz Jesus, ele sempre diz nosso Senhor Jesus. Porque quando eu falo assim, parece que eu estou falando de um parceiro. Olha o respeito. A gente, quando vai falar com alguém que te respeita, a gente coloca o senhor, senhora na frente. Por que com o nosso Senhor Jesus a gente fala como se estivesse falando com um parceiro? Então era sempre na frente nosso Senhor Jesus. Porque quem não tem consciência do Cristo é que fala dessa forma. Não é idolatria, é respeito. É respeito. Respeito. Nosso Senhor Jesus. E o Emmanuel aqui dá, ele diz: de modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. Entre o Senhor Jesus e o homem. Como é que a gente vai comparar um Cristo com o homem? Em sua exemplificação divina, faz-se necessário considerar, antes de tudo, o seu amor. Então, em sua exemplificação divina, faz-se necessário considerar, antes de tudo, o seu amor, a sua humildade, a sua renúncia por toda a humanidade. Renúncia ele deixou o posto de Cristo. Ele não era obrigado a vir, gente, à Terra. Tanto é que ele mandou um monte. Ele mandou vários. Mas ele disse: eu também vou. E eu não vou na posição de um rei ou de um imperador. Eu vou na posição de um carpinteiro. E isso foi o quê? Renúncia. Humildade. Nunca se viu ele gritando, berrando,
ou usando os seus poderes espirituais para convencer A, B ou C. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Porque é muito comum as pessoas assim, não, prova para mim que isso existe. Faz isso subir, faz a cadeira, faz a mesa, não sei o quê. Não foi falado isso para ele? Se tu realmente é o Cristo, desce da cruz. E ele podia descer. Mas humildemente ele só calou. Examinados esses fatores, a dor material teria significação especial para que a obra cristã ficasse consagrada? Você acha que o que mais importante é a dor? A dor espiritual, grande demais para ser compreendida, não constituiu o ponto essencial da sua perfeita renúncia pelos homens? Tem que colocar dor espiritual muito maior. E essa dor espiritual a gente não consegue nem medir, mensurar. Nesse particular, contudo, as criaturas humanas prosseguirão discutindo como as crianças que somente admitem a realidade da vida de um adulto. Quando se lhes fornece o conhecimento tomando para imagens o cabedal imediato dos seus brinquedos. Então, o Emmanuel chama a gente tudo de criança, metido a besta, avaliando os seus brinquedinhos e querendo fazer um movimento, um comentário que a gente não tem nem capacidade para fazer. Então, em verdade, nós não deveríamos nos arvorar a fazer uma crítica psicológica do que Jesus sentiu naquele momento. O que Jesus sentiu, gente, eu fico horrorizada quando eu escuto isso. Porque quem de nós tem capacidade de fazer isso? De imaginar como é que eu posso imaginar o que um Cristo sente? Não tem como imaginar. Eu não tenho experiência para isso. 288. Abre aspas. Meu Pai e eu somos um. Fecha aspas. Poderemos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? Qual afirmativa? Meu Pai e eu somos um. E aí vem o Emmanuel responder. A afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Então vamos pegar o apóstolo Paulo quando ele diz assim: já não sou eu que vivo, quem vive em mim é o Cristo. O que ele quis dizer nessa hora? Eu, Paulo, não tenho vontade própria. Eu não estou aqui mais para realizar os meus caprichos pessoais. Eu estou aqui para realizar a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é a vontade de Deus. Então, se eu estou com Cristo, logo eu estou com Deus. Por isso é que Jesus diz: ninguém chegará ao Pai senão por mim. Questão 625. Porque Ele é o tipo mais perfeito. Então, se eu copio Cristo, se eu faço a vontade do Cristo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Os espíritas, pergunto novamente ao espírito de Emmanuel, são muitos os espíritos em evolução na Terra ou nas esferas mais próximas que já viram Cristo experimentando a glória da sua presença divina? Essa pergunta é a fofoca do além. São muitos os espíritos em evolução na Terra, ou nas esferas mais próximas da Terra, que já viram Cristo? Vamos ver, fofoca do além, vamos ver essa resposta. Toda a comunidade dos espíritos encarnados na Terra, ou localizada em suas esferas de trabalho espiritual mais ligadas ao planeta, sentem a sagrada influência do Cristo. Então, ver, não, mas sentir, todos nós sentimos. Por meio da assistência de seus prepostos, aqueles que trabalham em nome do nosso Senhor Jesus. Todavia, pouquíssimos alcançaram
a pureza indispensável para a contemplação do Mestre no seu plano divino. Pouquíssimo alcançaram a pureza que é indispensável. Pureza indispensável para a contemplação do Mestre no seu plano divino. Porque o que a gente aprende? Que quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação. Quando a gente estuda Humberto de Campos, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ali a gente percebe mais ainda o quão presente está Jesus em todas as decisões. Você acha que ele tirou férias agora que ele não sabe o que está acontecendo com o planeta? Que isso foi um acidente de percurso? Então ele está realmente muito presente, mais do que nunca, mais do que nunca. A primeira coisa, o nosso lar é uma colônia bem terra a terra. Tanto é que lá eles ainda têm necessidade de alimentação, necessidade de sono, beleza. Os espíritos que trabalham lá são espíritos um pouco mais evoluídos. Então nós não podemos pegar, por exemplo, você vai se deparar com espíritos se materializando. Eles vêm de uma outra colônia e se materializam ali para poder trazer uma mensagem. E se a gente vai ler, o quanto eles estão aspirando ainda nesse processo de evolução. Então, o nosso Cristo Jesus me faz lembrar, estou tentando lembrar a obra de Humberto de Campos, mas eu não estou conseguindo. Quando Pedro foi morto, ele veio recolher Pedro e levou Pedro para um espaço de repouso. E Pedro ficou ali mais ou menos uns 7, 8 dias, Jesus atendendo a Pedro, dando toda a assistência. E aí ele disse assim: Senhor, para onde o Senhor vai? Ele disse: eu vou voltar para a terra. Porque enquanto houver uma lágrima, eu lá estarei. E aí Pedro diz assim: Senhor, eu também quero ir contigo. Então ele não, realmente não se afasta. Porque imagina o Senhor com o seu coração de pai, o Senhor sabendo que o Senhor tem uma casa, que seus filhos não estão bem. No teu coração de pai, qual é o melhor lugar para te viver? Né? Então ele tem um amor por nós tão grande que ele não consegue ficar longe, ele quer estar perto da gente, bem perto da gente. O sistema solar que o nosso Senhor Jesus viveu já nem existe mais. Eles não têm. Gente, aonde está Deus? Para pensar, aonde está Deus? Está fixado em algum lugar? Então para pensar, esses espíritos nobres vão no mesmo ritmo. Nós é que temos necessidade de achar que temos que estar fixado. O que a gente vai aprendendo quando se diz assim, é vida eterna? Vida eterna é, eu não preciso mais reencarnar. Então é a nossa ideia realmente terrícola de imaginarmos que precisamos estar aqui ou ali. O Dr. Bezerra de Menezes, ele não precisava mais continuar sua evolução no planeta Terra. Que é como dizer assim, olha, o senhor não tem mais nada para aprender aqui. O senhor quer ir para um outro sistema solar, para o senhor aprender novas lições lá com pessoas menos enlouquecidas? Não, senhor, eu quero continuar te ajudando no processo. Então tá, você vai mergulhar na carne, você vai continuar evoluindo. Só que agora, ao invés de um ponto, tu faz 2. Porque conviver com doido, mano. Então o processo de resignação, aí entra o fato dele não ter ido e ter permanecido, isso é resignação. Só que ele corre o risco a todo momento. A todo momento. E o nosso Cristo, a gente não sabe falar, ele não parou, ele não está parado. Jesus continua evoluindo, porque a evolução é infinita. Só que a gente não sabe dizer qual é o nível. O que a gente vai percebendo? O nosso processo de evolução ainda, eu já disse, é abecedário. Isso aqui é abecedário. Não briga com coleguinha, divide as coisas com coleguinha. Gente, esse tipo de lição ainda primária mesmo. Nós estamos ainda na relação primária de aprender a gostar um do outro.
Isso é bem primário mesmo. Quando nós chegarmos num grau realmente de amarmos uns aos outros, opa, agora é que vai começar a tua evolução espiritual. Que até então você estava apenas deixando de ser animal para aprender a ser humano. Agora que você aprendeu a ser humano, vamos agora aprender a ser espírito. Doeu, né? Mas é isso. 290, vamos lá. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Vamos entender o que esse irmão queria saber. Poder-se-á reconhecer nas palavras de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Vamos ver. Ele diz sim, claro. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então a parábola é como se Jesus deixou o ensino em stand-by para no momento exato ela pudesse tomar forma. Quando eu leio o Evangelho, realmente para mim além de ser lições de vida eterna, as palavras elas têm movimento, porque cada vez que a gente vai estudar o Evangelho, a gente consegue mergulhar um pouco mais. E vai tomando forma. Então o Evangelho ele não é uma leitura com ponto final, ele é uma leitura com ponto seguido. Porque cada vez que você vai se deparar, você encontra novas informações que outrora você não percebeu. Como interpretar o anticristo? Podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra o Evangelho, na terra e nas esferas vizinhas do homem. Mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus. Imagina. Porquanto, com tal suposição, negaríamos a previdência e a bondade infinita de Deus. Então, nós podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra o Evangelho. Então, todos os grupos que se reúnem, por exemplo, nós estamos estudando libertação, nós vamos estudar lá sobre Gregório, todo aquele grupo, aquilo ali é anticristo. 292, religiões. Em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões? É muito comum quando as pessoas falam Jesus, vincula Jesus à religião. Jesus não é religião. Pode até ter transformado ele no símbolo da religião, mas ele não veio fundar religião nenhuma. Até a palavra cristão não foi ele que criou, cristão foi Lucas, que deu essa sugestão. Nós vamos encontrar isso lá em Atos dos Apóstolos, lá no livro Paulo e Estevão. Foi Lucas que sugeriu, porque eles se chamavam homens do caminho. E aí Lucas sugeriu, porque ao invés de homens do caminho, não serem chamados de cristão. Então Jesus não veio fundar absolutamente nenhuma religião. Então Jesus não é religião. Jesus veio trazer leis que regem o universo, independente de religião. Muitas das vezes ele até combatia os exageros da religiosidade, da religião, na verdade, dos adeptos. Vamos ver o que o nosso Emmanuel fala quando pergunta em que sentido devemos tomar o conceito de religiões. Olha, religião, para todos os homens, deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Neste sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade, verdade aí com V maiúsculo. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ter fronteiras, à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. Dessa falsa interpretação tem nascido no mundo as lutas antifraternais
e as dissensões religiosas de todos os tempos. Então, a religião para todos os homens deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica. E, na verdade, infelizmente, não é isso. 293. As religiões que surgiram no mundo antes do Cristo tinham também por missão principal a preparação da mentalidade humana para a sua vinda. Todas as ideias religiosas que as criaturas humanas traziam consigo do pretérito milenário destinavam-se a preparar o homem para receber e aceitar o Cordeiro de Deus, com a sua mensagem de amor perene e reforma espiritual definitiva. Cordeiro, porque foi ele que foi sacrificado naquela Páscoa. O cristianismo é a síntese, em simplicidade e luz, de todos os sistemas religiosos mais antigos. Expressões fragmentárias das verdades sublimes, trazidas ao mundo na palavra morredora de Jesus. Quem quer aprofundar isso aqui, vai ler A Caminho da Luz. E lá ele vai retratando paulatinamente esse processo. Os homens, contudo, não obstante todos os elementos de preparação, continuaram divididos e, dentro das suas características de rebeldia, procrastinaram a sua edificação nas lições renovadoras do Evangelho. Muito bem. Não obstante todos os elementos de preparação, continuaram divididos e, dentro das suas características de rebeldia, procrastinaram a sua edificação nas lições renovadoras. E até hoje nós continuamos procrastinando. Eu até brinco, eu digo, gente, 500 anos de Sócrates, 500 anos de Confúcio, Lao Tse, Buda, Krishna. Todo esse povo veio preparar um ambiente. E aí vem Jesus e disse assim: vou contar tudo e vou mostrar para vocês como é que faz. E ele veio exemplificar. Todo o Evangelho ele exemplificou. 294. Reconhecendo-se que várias seitas nasceram igualmente do cristianismo, devemos considerá-las cristãs ou simples expressões religiosas insuladas da verdade de Jesus? Todas as expressões religiosas nascidas do cristianismo se identificam pela seiva de amor do tronco que as congrega, apesar dos erros humanos de seus expositores. Os sacerdotes das mais diversas castas inventaram os manuais teológicos, os princípios dogmáticos e as fórmulas políticas. Todavia, nenhum esforço humano conseguiu deslustrar a claridade divina do, abre aspas, amai-vos uns aos outros, fecha aspas, base imortal de todos os ensinos de Jesus, cuja luminosa essência identifica as castas entre si em todas as posições e tarefas especializadas que lhes foram conferidas. Muito bom, olha, adoro estudar Emmanuel, gente. Vamos para a penúltima. Se as seitas religiosas nascidas do cristianismo têm uma tarefa especializada, qual será das correntes protestantes oriundas da Reforma? Lá na Idade Média, né, com o Lutero. A Reforma e os movimentos que se lhe seguiram vieram ao mundo com a missão, olha aí a palavra missão, para você ver assim, parece assim que foi no horizontal. Não foi, gente. Vem de lá para cá. A missão é dada. Se o cidadão, o encarnado, vai realizar ou não, ou a forma que vai realizar, isso aí já é com ele. Porque ele poderá se perder. Todos os campos serão abertos para ele chegar naquele ponto ápice. Agora, se ele vai fazer ou não, isso é com ele. Nós vimos muito isso na figura de Napoleão, lembra? Nos deparamos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com a encarnação do navegador. Qual era o nome dele?
Henrique de Sales. Toda uma programação. Ele poderia ter chegado aqui e não ter cumprido a missão, ou ter se fascinado. Então foi uma missão especial de exumar a letra dos evangelhos. Porque lembra, o Lutero, ele chegou no momento que a Inquisição estava berrando. O sacerdote, ele não poderia, em hipótese alguma, fazer a missa na língua natal. Eles tinham que fazer em latim, ninguém entendia nada. Só quem sabia latim eram os sacerdotes, gente, meio gato pingado. E o que o Lutero fez? Ele enfrentou a igreja e começou a fazer no alemão. E aí a confusão começou. Mas você vê que em nenhum momento a ideia central dele era fundar uma nova igreja. A ideia central dele era divulgar o evangelho para que todo mundo pudesse entender o que estava sendo escrito. Tanto é que ele fez a tradução. Tudo indica que talvez do latim, porque eu não sei se ele sabia o grego. A letra dos evangelhos, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical. Enterrada, porque, gente, era assim. A Bíblia, o povo não tinha acesso. Por isso que a gente tem tanta dificuldade com a obra. Era recortado textos, pedacinhos, e levava aquele pedacinho em latim para o povo ler, o padre, o sacerdote, então, fazer todo aquele rito em latim, e ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. E até hoje as missas ainda são feitas assim, só não é mais em latim, mas ainda são textos recortados. Nós, o católico, até hoje, gente, a gente não tem domínio da Bíblia. A massificação dos espíritos são ex-católicos, né? A massificação, acho que de todas as religiões, né? Mas nós vamos nos deparar o quê? Quantos irmãos nossos... Eu não sabia mexer na Bíblia, vim aprender no Espiritismo. E aí os nossos irmãos protestantes, os nossos irmãos da Reforma, eles começaram a movimentar a Bíblia, porque aí foi quando teve a tradução, que o Lutero fez e conseguiu fazer com que chegasse no povo, vamos dizer assim. E aí foi quando eles começaram a manusear o livro, e até hoje eles andam com o livro para cima e para baixo, né? Enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários e nos conventos, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido pela voz do Espiritismo cristão ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Que fantástico! Então, a missão da reforma era tirar a letra do Evangelho. A missão do Espiritismo é tirar o espírito da letra, que é o espírito da letra, que diz assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Essa é a função do Espiritismo. Então, mesmo a reforma, ela estava também sendo o quê? Preparada. Vamos ver a 296. O espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ou cultos a que se deverá se submeter nas experiências da vida. E aí, gente, será que a gente escolheu ser espírita no mundo espiritual? Tu tem certeza? Vamos ver a resposta. Todos os espíritos reencarnando no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se de modo geral nesse sagrado princípio. Porque isso a gente vai estudar lá no livro dos Espíritos, que a crença em Deus é algo inato no ser humano. Os cultos terrestres, porém, são exteriorizações desse princípio divino dentro do mundo convencional, depreendendo-se daí que a verdade com V maiúsculo, é uma só, e que as seitas terrestres são materiais de experiência e de evolução, dependendo a preferência de cada um do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana, e salientando-se que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo. Então, a escolha da religião está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo,
seja pelo esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina. Então, a escolha da religião, ela está de comum acordo com o meu mundo interior. E realmente tem coisas que não dá. Às vezes eu vou, hoje não, mas eu cheguei aí que as pessoas convidam, Conceição, vai lá na igreja, vê, daí eu ia, né? Hoje eu não tenho mais nem tempo para fazer isso, mas às vezes era um amigo querido, eu ia, e eu ficava ali olhando, eu dizia, tenho certeza que eu não sou desse mundo, né? Respeitamos todas as religiões, mas é aquela que a gente se identifica. Tem aquelas do banho, né? Que toma banho disso, banho daquilo, chá disso, chá daquilo. Não vai mais, não dá mais conta, isso não é pra gente, né? Mas a gente respeita, porque lembra que religião é mundo íntimo, é com o que a pessoa se identifica. E eu digo, pior do que isso é o espiritório, o espírito bandista, que faz uma confusão. Ele quer trazer a Umbanda para dentro do centro espírita, ele quer trazer o catolicismo para dentro do centro espírita, ele quer acender vela, ele quer fazer, ao invés de fazer a novena, ele vai e reza a prece de Cáritas não sei quantas vezes. Gente, fica uma coisa assim tão desagradável, porque o espiritismo, ele é uma religião que realmente nos ensina bom senso. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de estudo e oração, e até o nosso próximo encontro.